eu gostaria de falar sobre empresas nacionais, empresas criadas no Brasil, e de empresas multinacionais criadas fora do Brasil em países que sofreram derrota durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Fazer uma comparação e analisar a trajetória de algumas empresas, é claro, não são todas, fazer um comparativo dessas empresas nacionais e empresas multinacionais nesses países, fazendo também uma análise das sociedades como estão hoje desses países, de alguns, é claro, não todos, mas principalmente de países que sofreram derrotas durante a Segunda Guerra Mundial, fazer uma comparação de sociedade como se vive hoje, sem ver governo de esquerda ou de direita, ou de extrema direita, ou de extrema esquerda, fazer só uma análise conjuntural de como estão essas empresas e como estão a sociedade desses países comparando com o nosso. E aqui no Brasil, eu começo pela Embraer, né? Uma empresa que foi criada como estatal, com dinheiro público, uma empresa que foi criada dentro das universidades brasileiras, é uma empresa que foi criada pelo ITA, né? O ITA também teve essa participação. A Engenharia Nacional, né? A empresa o orgulho da engenharia nacional. É uma empresa que hoje é líder, né, na aviação comercial de médio porte. A empresa já montou vários jatos comerciais, jatos militares, inclusive o Tucano. Hoje finalizou, né? Nós temos aí o projeto do KC-390, uma excelência em tecnologia, um orgulho para todos nós brasileiros. Uma empresa que foi criada como estatal, foi privatizada por um grupo nacional e todos nós sabemos hoje que ela já foi vendida para a Boeing, onde a Boeing tem 80% do controle da empresa, os outros 20% do grupo nacional. E a gente entende que quando uma empresa é vendida com essa proporção, vai não só a empresa, como todo o know-how técnico, né? Toda a ciência, a tecnologia que essa empresa desenvolveu acaba migrando, né, para esse país que comprou, no caso, os Estados Unidos. Inclusive, o emprego dos engenheiros brasileiros, de uma certa maneira, vai ser agora ocupado por engenheiros americanos. É evidente que vamos ter essa situação. Aí agora, voltando agora para países que sofreram grande derrota na Segunda Guerra Mundial e como é que se comportaram essas empresas desses países. Eu cito de cara a Alemanha, né? A Alemanha, você tem aí a Volkswagen como exemplo, uma empresa que é uma líder mundial na área automobilística. Temos a Bayer, também uma líder mundial na área de medicamentos, na área de fertilizantes, de inseticidas. Uma empresa que, né, um país mesmo sendo devastado pela guerra, conseguiu superar essas empresas. Estão até hoje aí, empresas que foram criadas antes, né, até da própria guerra, sobreviveram a isso aí, estão hoje sob o controle ainda desses países. Cito também o Japão. O Japão tem diversas empresas, também um país que foi fortemente atingido pela guerra, onde teve lá 2 bombas atômicas, mas temos exemplos de empresas como a Honda, a Toyota, nós temos a Mitsubishi, também empresas de excelência no mundo inteiro. Podemos citar também a Coreia, né, que durante a guerra foi dividida até em 2, mas temos aí a Coreia do Sul, que hoje tem excelentes empresas. Podemos citar aí a Hyundai, podemos citar a Samsung, né, como essas empresas, mesmo com esses países que tiveram grande devastação durante a guerra, conseguiram se manter nesses países. E por que eu faço esse comparativo, né? Porque quando você tem uma guerra, você, de uma certa maneira, você acaba sendo fragilizado, e poderia acontecer dessas empresas, né, que foram criadas antes, no caso citando o exemplo do Japão e da própria Alemanha, poderiam ter sido simplesmente extintas ou vendidas, porque o país estava fragilizado, né? No Brasil isso não ocorreu.
E voltando para o Brasil, nós temos aí, no Brasil não ocorreu guerra para que fosse fragilizado dessa maneira, né? E voltando aqui para o Brasil, nós temos aí também no governo FHC outra empresa que foi a Vale do Rio Doce, né? A Vale do Rio Doce foi vendido não só todo o know-how técnico da empresa, como riqueza, né? Foi vendido ali o que ela explorava, os minérios, junto foi também toda a riqueza que você acaba tirando, né? Daquilo que a gente sempre chama, né? Tira a soberania da nação, né? E isso tem continuado, né? Hoje nós temos aí o interesse em se vender, continua o governo passado, esse governo agora, forte intenção de vender o petróleo brasileiro, vender as estatais brasileiras. Assim, por que eu faço esse comparativo? Por que nós temos esse sentimento de entreguismo, né? Governos entreguistas. Será porque nós não passamos por uma grande perda, como esses países passaram, e se vende naturalmente empresas, ciência, tecnologia, recursos naturais, sem resistência da sociedade, os governos saem da sociedade, quer dizer, não se cria na nação esse sentimento, porque é mais do que notório, se você não tiver ciência, tecnologia, uma indústria forte no país, o controle, né, dos governos sobre as riquezas desse país, você não vai ter uma nação com o chamado bem-estar social, porque através, né, das universidades, de você fomentar a indústria, fomentar o comércio, controlar a riqueza, que você gera para a população hospitais de qualidade, saúde, educação, são revertidos. E o ponto de partida principal é justamente você, né, mesmo no mundo globalizado, você ter o controle, o mínimo de ciência, tecnologia das indústrias nacionais, gerir bem os seus recursos naturais. E no Brasil isso não acontece, as coisas vão assim, sendo vendidas de uma forma natural, você não vê indignação da população de uma certa maneira, as coisas acontecem, os governos vão fazendo, e a consequência é cada vez mais piorar todo o nosso estado de bem-estar social, porque não vai nunca conseguir, né, ter recursos para que essa situação venha ser refletido para a sociedade. Sem contar também, né, esses juros que são aqui, pelo menos há 30 anos, são cobrados aqui no país, juros exorbitantes, os maiores juros do planeta são cobrados aqui, onde atrai aí, né, um grande cassino, né, uma grande agiotagem no mundo inteiro. Bancos como o Santander, que tem na Europa lá, que pratica juros quase negativos, aqui pratica juros, pelo menos no cartão, chega aí, sei lá, 300%, 400%. E a população, de uma certa maneira, não reage a isso. Por isso que eu não queria que o nosso país tivesse passado por uma guerra, por perdas, porque se fosse na Segunda Guerra, meu pai, minha mãe, meus avós teriam sofrido por isso. Eu não queria isso de maneira nenhuma. Mas gostaria de entender por que, né, no nosso país acontece isso, e você vê esses países que eu citei, né, a Segunda Guerra já tem aí pelo menos 75 anos de fim, é um tempo até, numa cronologia em termos de sociedade, em termos de indústria, até curto. Esses países conseguiram reverter, e nós estamos indo em sentido ao contrário até hoje, né? Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para compartilhar com vocês, para procurar entender por que no Brasil nós temos essa facilidade em vender, né, nossas indústrias, vender aquilo que foi construído, né, até com muito sacrifício, vender com tanta facilidade, você não ter os governos fazendo isso com muita naturalidade, a sociedade aceitar isso com naturalidade, não ter, principalmente com relação a juros exorbitantes, você não tem assim uma indignação da sociedade. Será que é por falta de perda? Precisamos perder tudo
para daqui a 2 gerações, sei lá, esse sentimento vir para a sociedade e cobrar dos governantes, e que governantes que saiam da sociedade brigue para que isso não ocorra? Será que é preciso que perdamos tudo? É essa a minha análise que eu queria compartilhar com vocês, esse meu sentimento, ok? Um forte abraço para todos aí.